Deus é bom, amém, amados? Paz. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 6. Nós vamos passear hoje por João 6, 7 e 8. Como eu disse, a maior forma de pregar, a forma que eu mais prego, né, é expositiva. O jeito de pregar mais, que me chama mais atenção é esse de pregar capítulos inteiros ou quase capítulos inteiros, textos grandes, né? É a forma assim que eu tenho mais facilidade para pregar. E na segunda-feira eu e Nércio fizemos um culto doméstico, só eu e ele, que a Energia e o Cristiano foram para um culto de jovens, e nós lemos na segunda-feira esse João 6. E eu fiquei muito impactada com essa questão das palavras de Jesus. Então o título que eu coloquei aqui é: As palavras de Jesus são o nosso maior tesouro. Vamos falar todos juntos? A palavra de Jesus são o nosso maior tesouro. É as palavras, tá? As palavras de Jesus são o nosso maior tesouro. João 6, 41. Vamos começar por esse versículo 41. João 6 é um capítulo bem grande, tem 71 versículos. Vamos começar a partir do 41. Murmuravam, pois, deles judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, dizer desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Até aqui por enquanto. Eu acho que a bateria está quase acabando. Eles estavam murmurando, eles estavam reclamando de Jesus. Se você, procurando viver uma vida cristã correta, mesmo assim reclamam de você, bem-vindo ao clube de Jesus, né? O clube de Jesus estava cheio de pessoas reclamando dele, cheio de pessoas dando opinião naquilo que não tinha nada a ver. O clube, as pessoas que andavam lá de Jesus, perto de Jesus, as multidões que estavam ali perto, e até mesmo os discípulos reclamavam de Jesus, porque o ser humano na carne, vivendo na carne, tem essa característica de viver reclamando, né? De sempre querer dos outros um perfeccionismo sem dar nada em troca. Então está sempre reclamando. E me chamou aqui uma atenção que eles estavam reclamando, dizendo que por que esse Jesus é especial se a gente sabe quem é o pai e a mãe dele? Mas hoje nós estamos vivendo um tempo, não sei se vocês já perceberam, que pelo menos na internet é o tempo inteiro falando sobre extraterrestres. E tem um pessoal falando que quem criou o universo não foi Deus, foi os extraterrestres. E aí eu teve um cientista cristão, né, falando, ele é bastante conhecedor das ciências atuais, e ele falando assim: tá, se foram os extraterrestres que criaram a Terra e os céus e a vida na Terra, então quem criou os extraterrestres? Então o ser humano, amados, está sempre procurando o desconhecido. Aqui Jesus era conhecido. Todo mundo sabia que Jesus era filho de José e Maria. As cidades eram muito pequenas naquela época. As cidades eram muito pequenas. Eram do tamanho, talvez só dessa parte aqui do lado de cá, ó. Só dessa rua principal ali, até lá na casa do irmão Gislando. As cidades eram geralmente assim quadradas, né? E não eram grandes. Então todo mundo sabia que Jesus era filho de Maria e José. E eles queriam
mas eles queriam o quê? Um profeta desconhecido. Eles queriam um Messias que não se sabia de onde ele vinha. Eles queriam, né, um Messias que ninguém sabe quem é o pai, quem é a mãe. Temos que ter muito cuidado com esse fascínio que o ser humano tem pelo desconhecido. Porque muitas pessoas vão, às vezes, para as religiões estranhas, porque elas querem o desconhecido. Porque elas querem aquilo que, né, porque quase ninguém é dessa religião, então eu vou ser dessa religião, né? Uma coisa nova que está surgindo lá no Azerbaijão. Olha, um homem lá que se diz não sei o quê, um homem lá que viu extraterrestres, que foi abduzido. Eu quero isso. Gente, isso é uma coisa maligna. Isso é uma coisa que está desde, né, que o homem pecou. O ser humano está sempre procurando o desconhecido. Mas o Senhor Jesus se fez conhecido para que o máximo de pessoas o conhecessem e fossem salvas. E tudo ficou escrito aqui, né? Para quê? Para que a gente o conhecesse. O interesse de Deus, o interesse de Jesus é que você o conheça. Amém? Amém? Ele não vai ser desconhecido para mim e para você, mas ele precisa, ele quer, ele anseia que nós o conheçamos. E nós precisamos buscar conhecê-lo por meio das suas palavras. Nós não vemos Jesus em carne e osso, né? Mas nós o conhecemos por meio de conhecer as suas palavras. Por isso as palavras de Jesus são o nosso maior tesouro. Continuando aqui no versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Todos podem dizer amém. Amém. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Então, quando nós conhecemos Jesus por meio de conhecer as suas palavras, nós conhecemos o Pai. Glória a Deus. Vamos, então, amados, para João 6,60. No versículo 45, eu quero apenas destacar aqui que Jesus mesmo falou: serão todos ensinados por Deus. Nós todos temos a oportunidade. Deus fala conosco de várias formas. Deus usa muitas formas de falar conosco. Nós precisamos pedir a Deus quebrantamento do nosso coração, do nosso entendimento, para nós sermos ensináveis. Só aprende, né, aquele que é ensinável. Porque aquele que não se interessa para aprender de Deus não vai ser ensinado. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam. Está vendo aqui? Agora os discípulos estão murmurando. Lá antes era a multidão. Os discípulos murmuravam disto. Disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Ele falou para os próprios discípulos aqui, amados, para os 12, ali, os mais próximos. Ele falou: olha, há alguns de vós que não creem. Mesmo entre os 12 havia reclamação, havia murmuração. Por quê? Porque isso faz parte da nossa carne, né? A nossa carne, Jesus falou aqui, para nada aproveita. Então, todas as vezes que você está sentindo algo duvidoso, caia na real, na sua vida espiritual, que esses sentimentos são coisas da carne. E nós não podemos tomar atitudes na carne, mas voltar-se para Deus, tirar um tempo de oração, tirar um tempo de leitura da palavra, para depois a gente colocar os sentimentos de lado e depois tomar as decisões. Mesmo que sejam as decisões simples sobre ir ou não ir à igreja. Mesmo que sejam decisões simples sobre perdoar ou não perdoar alguém. Não vamos decidir na carne, né? Não, porque eu não vou perdoar, já está decidido. Não vou perdoar.
Mas você orou sobre isso? E você leu os textos sobre perdão, sobre esse assunto? O seu coração está sendo ensinável? Ou você está apenas fazendo somente a tua vontade? Todas as vezes que nós fazemos somente a nossa vontade, nós estamos na carne. E a carne para nada aproveita. Para nada aproveita. Então, o discurso, versículo 60, volta aí para mim, o versículo 60. Eles falaram, os próprios discípulos falaram, duro é este discurso. E eu te pergunto, as palavras de Jesus são duras para nós? As palavras de Jesus têm sido duras para você? O discurso de Jesus tem sido um discurso duro? Ou nós estamos abertos, às palavras de Jesus? Quando nós estamos abertos às palavras de Jesus, quem ganha somos nós, amados. Porque o Senhor está oferecendo para nós um reino. O Senhor está oferecendo para nós a vida eterna. O Senhor está oferecendo para nós um relacionamento com Ele, uma amizade com Ele. E isso é tremendo. Vamos para João 7, a partir do versículo 16. João 7, 16 a 24. Diz assim: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Glória a Deus. Não vos deu Moisés a lei? Nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Eles já estavam querendo matar mesmo Jesus. A multidão respondeu e disse-lhes: tem demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma só obra, todos vós maravilhais. Todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, e no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Glória a Deus. Vamos voltar no versículo 16, amados. Jesus falou: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Versículo 17: pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, precisa conhecer as doutrinas de Deus. E o que é uma doutrina? Por exemplo, lá no direito, tem a doutrina, por exemplo, a doutrina das penas, para dar as penas lá para as pessoas. Essa doutrina, ela é feita por quê? Em cima de vários livros que vários especialistas escreveram. E ali os juízes vão, então, consolidando uma doutrina baseada em coisas que as pessoas escreveram. Qual é a doutrina cristã? É essencialmente, principalmente, aquilo que Jesus falou. Não somente um versículo, Não somente uma coisa que Jesus falou, mas tudo que Jesus falou. Isso é a doutrina de Jesus. Todas as suas palavras, que nós podemos destacar nessas Bíblias, que tem escrito em vermelho, é tudo que Jesus falou. Então, tudo que Jesus falou é a doutrina de Jesus. É o conjunto de palavras de Jesus. Em segundo lugar, para a nossa vida cristã, nós também usamos a doutrina dos apóstolos, que estamos em todas as cartas do Novo Testamento. De Atos até Judas, tem as doutrinas dos apóstolos, que também é importante nós conhecermos, por isso nós lemos a Bíblia. Então, amados, como nós conhecemos a doutrina de Jesus? Conhecendo as suas palavras e absorvendo as palavras de Jesus com fé e não murmurando contra as palavras de Jesus, porque eles estavam reclamando, dizendo: esse discurso é muito duro, essas coisas que Jesus fala é muito difícil de fazer. Perdoar os inimigos não é muito difícil, como está em Mateus 6. Estar sempre em oração, jejuar quando necessário, fazer tantas coisas que Jesus pediu para fazer.
ide, pregar o evangelho a toda criatura, orai pelas outras pessoas, intercedam, né, uns pelos outros, levar as cargas uns dos outros. Jesus nos desafiou com muitas palavras, e as palavras são muito importantes. Tem muitos cristãos que vivem em função apenas dos milagres que precisam ou dos milagres que já viveu, né? Das bênçãos que já recebeu. Mas as palavras de Jesus são mais importantes do que todos os milagres que nós possamos já ter vivido. É verdade. Porque não adianta nada a pessoa ser curada de câncer e não levar as palavras de Jesus a sério e não ter a vida eterna. Porque muitas pessoas que podem até nem ter se convertido, podem até experimentar uma cura, mas não têm as palavras que dão a vida eterna. Pedro falou para Jesus, né? Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Então as palavras, a doutrina de Jesus é mais importante do que os milagres que Ele pode fazer ou que Ele já tenha feito nas nossas vidas. Então, versículo 16: a doutrina de Deus são as palavras que Jesus disse. As palavras que Jesus disse são a doutrina de Deus. Versículo 19 a 23, ele faz uma comparação com Moisés. E ele fala então que Moisés deixou a lei, mas a lei não era de Moisés, era chamada de lei de Moisés, mas a lei era de quem, gente? Era de Deus, né? Foi Deus que passou para Moisés 40 dias no monte. Depois ele desceu, o povo tinha se dispersado, criado uma idolatria. E aí Moisés foi de novo mais 40 dias. Nesse tempo, nesses 40 dias que Moisés foi para o monte, ali Deus deu para Moisés não somente os 10 mandamentos, mas toda aquela lei que está escrito em Levítico, né? Todas aquelas coisas que estão escritas em Deuteronômio, que não eram só os 10 mandamentos, eram muito mais coisas, né? E ele fala então Jesus fala então que Moisés deu a lei e ele deu o exemplo. Havia a lei da circuncisão que era antes de Moisés, porque Deus deu a lei da circuncisão para Abraão. E Abraão era quem? O pai da fé. Está escrito lá em Hebreus, não é verdade? Abraão era pai da fé. Abraão também foi chamado o quê? Amigo de Deus. E Deus deu para Abraão a circuncisão como sinal da aliança. E aí a lei de Moisés de guardar o sábado, que falava sobre guardar o sábado. Se alguém precisasse ser, se o filho, né, no 8º dia que nascia, tinha que ser circuncidado, era circuncidado no sábado, porque a circuncisão era mais importante do que guardar o sábado. Olha que coisa tão tremenda. Porque a aliança, o sinal da aliança de Deus com Abraão, era mais importante do que cumprir um dos 10 mandamentos, que era guardar o sábado. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, vocês permitem uma circuncisão no sábado, mas vocês estão me criticando porque eu curei uma pessoa no sábado. As pessoas reclamavam de umas coisas, amados, que não tinham sentido. Mas nós não somos diferentes, certo? Muitas vezes nós também podemos cair nessa armadilha de reclamarmos de Deus em coisas que não têm a menor lógica. Que não está na lógica, né? Não tem lógica para Deus. Está na nossa carne a murmuração em assuntos que nós não conhecemos, em assuntos que nós não sabemos nem para onde vem nem para onde vai, que só Deus sabe. Então, o versículo 19 e 23, Jesus faz uma comparação entre ele e Moisés, mas Jesus era extremamente superior a Moisés. Sim, tem algumas semelhanças, a gente pode pregar outro dia sobre algumas semelhanças, né, que aconteceram entre Moisés e Jesus. Mas Jesus era superior a Moisés porque ele veio diretamente de Deus, ele é filho de Deus, parte da Trindade, nasceu de uma virgem e teve a testificação de muitos depois, na sua crucificação, na sua ressurreição, de que realmente ele era o Messias. E o próprio Moisés profetizou sobre Jesus. Ele disse: um dia virá a minha semelhança, que parecerá
comigo, porque parecia no sentido de que Moisés ensinava o povo e Jesus também ensinava o povo. Mais do que ficar fazendo milagres todos os dias, amados, Jesus ensinava todos os dias no templo, no monte, na casa das pessoas, né? De casa em casa, na rua. Ele estava ensinando as pessoas. Primeiro ele estava ensinando, isso era mais importante, as palavras, e depois ele curava as pessoas, curava os enfermos, libertava os endemoniados, não é verdade? Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Não podemos esquecer que as palavras de Jesus são mais importantes do que todos os seus milagres, porque depois das palavras de Jesus veio o seu sacrifício e veio a sua ressurreição. E ali então ele pode dizer na cruz, né, está consumado, porque ele veio para aquilo. Todo o objetivo da vida de Jesus era ensinar, chegar na cruz e terminar. Por isso que ele falou, está consumado. E ali depois, 3 dias, tem a ressurreição. Depois ele visita os discípulos, batiza-os, né, com o Espírito Santo. Eles têm experiências tremendas e o vem subir aos céus. E até hoje, né, foi de geração em geração sendo pregado o Evangelho e chegou até nós. E nós podemos dizer, graças a Deus por isso. Porque muitas pessoas não se calaram em falar as palavras de Jesus. Porque, amados, se houvesse uma geração que se calasse e não propagasse as palavras de Jesus, o Evangelho teria morrido e não teria chegado até nós. Mas glória a Deus, porque nenhuma geração se calou. Não é verdade? Por isso nós não podemos nos calar nessa geração, porque o Evangelho precisa passar para frente. Pode ser que Jesus volte o ano que vem, pode ser, mas e se Jesus voltar daqui a 100 anos? Nós precisamos continuar falando de Jesus, falando das palavras de Jesus, falando da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Para que a próxima geração conheça o Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos para o versículo 37, João 7, 37. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água correrão do seu ventre. Então, é como diz a Escritura que temos que crer. Veja como as palavras são importantes. É como diz as palavras da Escritura que nós temos que crer. Então, não é crer em Deus porque Ele atendeu uma oração, um milagre que Deus fez. Não é por causa de um milagre que Deus fez que nós temos que crer, mas por causa das palavras que nós lemos, tomamos posse e deixamos fazer a diferença lá dentro de nós, lá no mais íntimo do nosso espírito, da nossa mente, deixando as palavras de Deus nos limpar, nos transformar, nos desafiar. As palavras de Deus, amados, têm que nos desafiar a mudar. As palavras de Deus têm que nos desafiar a crer. Agora, os milagres não nos desafiam a crer, sabe por quê? Os milagres, nós nos alegramos ali naquele dia, naquela semana, e depois nós já esquecemos, voltamos para a mesma vida. É desse jeito. É igual a história do carro novo, né? A gente se alegra ali naquele momento. A gente tem expectativa no dia que a gente vai pegar o carro. Mas uma semana depois a gente está completamente acostumado. E depois a gente passa anos e anos com aquele carro. E raramente a gente faz alguma oração agradecendo. Porque os milagres não geram salvação em nós. Os milagres não geram mudança de vida em nós. Mas a palavra de Deus, as palavras de Jesus, a doutrina de Jesus, que são as suas palavras, geram essa salvação. E nós vamos tendo mais sede de Deus e Ele vai suprindo essa sede. Por isso Ele falou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como é que a gente vai a Jesus e beber, amados? É alimentando das palavras, é bebendo das palavras de Jesus. Porque você não vai ver Jesus, a não ser naquele grande dia, né? A não ser que Ele queira se revelar a você, mas realmente a maioria de nós vai ver Jesus pela fé, bebendo da sua palavra. E se crermos conforme a Escritura, rios de águas correrão sobre
dentro de nós, para nós proclamarmos mais e mais as palavras de Deus. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, e disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim, para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Aleluia. 19. Disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Amados, Jesus estava ali falando de coisas muito profundas que eles não estavam entendendo. Mas hoje, nós que temos a Bíblia completa, né? Temos todo o Novo Testamento aqui completo. Quantos testificaram de Jesus? O que é testificar? É testemunhar. Quantos deram testemunho que Jesus era o Messias? Anotei aqui. O Espírito Santo, né, testificou no coração de muitas pessoas que ele era o Messias. O próprio Deus deu também testemunho lá na hora que ele foi batizado. Veio uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Quem ouviu aquela voz? João Batista e algumas pessoas que estavam ali que tinham fé. Porque Deus não permite que a sua voz seja ouvida por aqueles que não têm fé. Então Deus testificou. João Batista testificou: eis aí, né? Lá em João capítulo 1, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de nem desatar as sandálias dos seus pés, nem amarrar nem desatar as sandálias dos seus pés. Então João Batista falou: eis aí o Messias. João Batista deu testemunho. Também Maria deu testemunho, não é verdade? Porque, bem, como que não ia ser o Messias, sendo que ela era virgem? Os anjos também deram testemunho. Os anjos que vieram para falar com Maria, que falaram com José em sonhos, deram testemunho. José deu testemunho que Jesus era o Messias, porque ele não tinha ficado com Maria. E Maria concebeu do Espírito Santo, porque foi o próprio anjo que falou para José: olha, não rejeites a Maria, porque o que está gerado dentro dela é o Messias, e chamarás de Jesus. E o nome Jesus quer dizer: do Senhor vem a salvação. Aleluia. O nome Jesus praticamente significa Salvador em hebraico. Mas como é tremendo! Muitos testificaram quando Jesus foi lá no templo ser apresentado, lá no templo. Ana, né, a profetisa, percebeu que era Jesus pelo Espírito Santo, que era o Messias, e ela ali deu testemunho. Ela disse: agora eu posso, né, já ir em paz, porque eu sei que este é o Messias e haveria de vir a Israel. Então, depois, aqui que os apóstolos escreveram também as cartas, eles também testificaram que Jesus era o Messias, que ele ressuscitou. Então, os testemunhos foi muita gente que testemunhou, que testificou que Jesus era o Messias. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ler a partir do versículo 23. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos diz que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Misericórdia. Não podemos morrer em nossos pecados, mas morrer, o dia que chegar no dia da nossa morte, temos que estar com nossos pecados resolvidos, não é verdade? Colocar tudo diante de Deus e que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse isso mesmo que já disse desde o princípio, vos disse: muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Estamos no 8, né? 8, 12 e 19 nós já lemos. Agora o 8,
23 a 29. Vamos lá, 27. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Eles estavam ali ouvindo Jesus, mas eles não estavam entendendo. Amados, uma coisa que temos que colocar nas nossas orações é: Senhor, me ajuda a entender as tuas palavras. Me ajuda a entender o que o Senhor está falando. 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas essas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Glória a Deus. O Senhor estava ensinando sobre o Pai. Eles precisavam aprender sobre o Pai ouvindo as palavras de Jesus. Não era por meio dos milagres que eles conheceriam o Pai. Porque os profetas antigos também faziam milagres, não é verdade? Elias, Eliseu, tantos fizeram tantos milagres. Mas Jesus tinha uma coisa diferente. Ele era o Messias, ele era o Filho de Deus, e ele estava ensinando palavras verdadeiras que significavam a doutrina de Deus, a própria doutrina do céu, a doutrina do Pai. Ele estava ensinando. Eu quero terminar. No domingo que vem eu continuo com mais textos, mas eu quero terminar com João 8:30 até o 32. Lindinha, pode tocar aqui? 8:30, 31 e 32. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Glória a Deus. Veja que alguns que criam, muitos que criam por causa das palavras e não por causa só dos milagres. Versículo 31, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Deixa aí o versículo 31, por favor. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Precisamos permanecer na doutrina de Jesus, permanecer nas suas palavras, porque as palavras de Jesus são o nosso maior tesouro. É o que a gente pode levar para qualquer circunstância difícil. É o que a gente pode levar lá para a hora da nossa ida para o céu, né? Temos que levar as palavras do Senhor. São as palavras do Senhor que vão te confortar, são as palavras do Senhor que vão desafiar a sua fé, são as palavras de Jesus que vão nos ensinar a amar o próximo, nos ensinar, nos desafiar a perdoar as pessoas. São as palavras de Jesus que vão nos levar para mais perto de Deus. Então, Senhor, leva-nos, ó Deus, para as tuas palavras, Pai. Leva-nos, ó Deus, a amar as tuas palavras, Pai. Nós queremos crer no que o Senhor falou. Nos ajuda, Senhor, a crer mais. Nos ajuda a crer mais, meu Deus. A crer mais, crer além, Senhor, do que nós temos experimentado até agora, Senhor. Ah, Senhor, tuas palavras são a doutrina de Deus que nós precisamos para o nosso viver nessa terra. Pai, porque essa terra, Senhor, está, ó Deus, Senhor, em tempos difíceis, meu Deus, mas o Senhor, Deus, é maior do que os tempos difíceis. As tuas palavras estão acima dos tempos difíceis, Pai, que estamos vivendo. As tuas palavras, Jesus, estão acima dos céus da terra. Aleluia, as tuas palavras são vida e vida em abundância. Vamos ler todos juntos para a gente terminar? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Verdadeiramente sereis meus